WW voltando do intervalo aqui, dando boa noite e agradecendo a presença aqui de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo foi relator do Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados e a presença do chapéu, que é um símbolo importante de Aldo Rebelo, está aqui ornando a nossa bancada. Aldo, obrigado por participar da nossa roda. Vamos ao assunto então. O Supremo Tribunal Federal retoma na semana que vem o julgamento do Marco Temporal de Terras Indígenas. O julgamento está 4-2 contra a tese do Marco Temporal. A reportagem é de Marina Demore. O último a apresentar o voto foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou contra a tese. Não existe um marco temporal fixo e inexorável e que a ocupação tradicional também pode ser demonstrada pela persistência na reivindicação de permanência na área. Depois, a presidente da Corte, Rosa Weber, suspendeu a sessão que será retomada na próxima quarta-feira com o voto do ministro Luiz Fux. Em meio às pressões e críticas da esquerda, o ministro Cristiano Zanin também votou contra o marco temporal. No voto, Zanin lembrou que a Constituição é clara ao dispor que a garantia de permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos destes povos. Verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas, que atuam que possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império, em sede constitucional, a partir de 1934. Até agora, além de Zanin e Barroso, votaram contra o marco temporal o relator da ação, Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que não era possível prevalecer a tese. Moraes pontuou que o Estado deve indenizar de maneira adequada aqueles que, de boa fé, compraram as terras que devem ser reconhecidas como territórios indígenas. Para Moraes, a indenização tem que ser prévia. Isso abriria margem para que, enquanto não houver pagamento, não se conclua o processo de demarcação. Os ministros Zanin e Barroso também defenderam uma indenização, mas avaliam que isso não pode atrapalhar o processo. Se a tese for derrotada no Supremo, os ministros ainda devem chegar a algum consenso sobre esse ponto. Do outro lado, favoráveis à aplicação do marco temporal, estão os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Para Mendonça, é preciso ter um critério objetivo para determinar o marco das demarcações. Ao apresentar sua divergência, o ministro Nunes Marques afirmou que a decisão do Supremo no julgamento do caso da terra indígena Raposa da Serra do Sol, em que foi adotado o marco temporal, é a solução que melhor concilia os interesses do país e dos indígenas. Aldo Rebelo, a importância desse debate é difícil que a gente consiga sublinhar suficientemente. Nós estamos tratando, afinal, como é que vamos ocupar a Amazônia. Qual é a norma que permite ocupar a Amazônia dessa ou daquela maneira? Você tem esse ramo da sua especialidade por causa do Código Florestal. Como é que estamos decidindo isso no Supremo? William, Thaís, boa noite. Eu creio que nós estamos mergulhados num processo de completa desorientação sobre o rumo do país, sobre decisões importantes do país. E uma das desorientações é exatamente a nossa atitude diante da situação das populações indígenas. O Supremo, pouco mais de 10 anos depois, vai cometer outro grave erro sobre essa questão. O primeiro foi lá na demarcação da Raposa Serra do Sol, contra a vontade da maioria das populações indígenas, sem que o ministro que decidiu monocraticamente tivesse passado nem para sobrevoar o estado de Roraima. Nem o índio foi ouvido na decisão do ministro, que resolveu que a demarcação deveria ser em área contínua e não em ilhas, como os próprios indígenas reivindicavam. Agora, você tem uma situação em que as populações indígenas acumulam os piores indicadores sociais do Brasil. Entre os indígenas estão as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica. Só que ninguém trata disso.
Porque se o tamanho da terra destinada aos indígenas fosse a questão, William, os 9.700.000 hectares destinados aos Yanomami, que é mais do que o estado de Santa Catarina, mais do que Portugal, isso teria resolvido o problema deles. Eles seriam hoje exportadores de alimento, estariam numa situação muito confortável. E não, eu fui lá muitas vezes. Vivem numa situação de penúria, de subnutrição. O conflito ali era exatamente com os plantadores de arroz. Com os plantadores de arroz e com os outros indígenas também, que não são propriamente Yanomami, porque ali são várias etnias. Tem os Ingaricós, tem os Macuxis e outros. Então, esse não é o problema. Eu recebi telefonemas de militantes do PCdoB, dirigentes de trabalhadores rurais, dizendo que não queriam que a área fosse demarcada lá no município do Maranhão, que ia criar um conflito entre pequenos agricultores, porque essa demarcação não vai criar um problema lá na Amazônia. O problema vai aparecer no Paraná, no Rio Grande do Sul, aliás, a em questão Santa toda Catarina. Nasce de um problema em Santa Catarina. Exatamente. E eu conheço aquela questão de Santa Catarina. Há um caso ali de um pequeno proprietário que resolveu emprestar uma área para os indígenas produzirem na agricultura. Eu tive lá. E depois um antropólogo disse, não, já que vocês estão aqui, reivindiquem essa área. Tá certo? Reivindiquem essa área. Então, o problema no Brasil é que você quer resolver injustiças pretéritas, injustiças passadas, com injustiças presentes. Mais do que injustiças presentes, é quase um movimento de vingança. Você não quer compor os interesses de uma parcela da população sofrida, que são os indígenas, com outra parcela da população, que são os não indígenas, que convivem numa sociedade miscigenada, como eu vi lá na Raposa Serra do Sol, você separar inclusive família, porque o pai não era indígena, a mãe era indígena e o pai tinha que sair porque ele não era indígena. Não, isso é inaceitável. Deixa eu colocar meus colegas na conversa. Há um ponto que me parece, mas é só uma observação minha ouvindo o Aldo, Daniel, passo imediatamente a você a palavra. No fundo, o que você está nos dizendo é o seguinte, o debate constitucional sobre direitos ou não direitos, baseados numa linha do tempo, está completamente desvinculado da realidade lá, nas regiões afetadas. Daniel? Pois é, William, mas só uma ponderação aí, pelo amor de Deus, não quero entrar aqui em conflito com o que está dizendo o nosso ex-ministro Aldo, que conhece muito melhor o assunto do que eu. Mas pegar aqui uma historinha que eu conheço bem, porque já visitei, a terra dos indígenas Waimiri-Atuari, em Roraima. Aliás, povo indígena que foi citado no voto do ministro André Mendonça hoje. E o ministro dizia que ali era um exemplo de uma localidade em que o Estado tinha dificuldade de fazer qualquer coisa, não consegue nem construir uma linha de transmissão, que foi licitada em 2012 até hoje. Tem dificuldades em conectar Roraima ao sistema interligado nacional, porque as obras não começam, precisa atravessar a terra indígena. Bom, precisa atravessar a terra indígena porque quando a BR-174 Manaus-Boa Vista foi construída nos anos 70, ela foi construída dizimando aquela população indígena que tinha 2.000 pessoas no começo da construção, terminou a construção, tinham 200 indígenas restantes, né? Esses indígenas são traumatizados por causa disso. Então, quer dizer, isso tem a ver também com o marco temporal, porque, olha, se o marco temporal for estabelecido a rigor, aquela terra não é mais dos Waimiri-Atuari, passa o que quiser. Então, eu acho que a história também precisa, às vezes, ser resgatada para que sejam entendidos os traumas dessas populações. Não se aplica, evidentemente, ao caso de Santa Catarina, nem a todos os casos. Mas, olha, tem caso ali em que haja sofrimento ali quando a gente revira a memória, viu? Eu quero fazer pergunta. Eu vou fazer pergunta. Vou fazer pergunta para o senhor, ministro, porque tem um ponto aqui que eu levantei hoje, inclusive em conversa com juristas, que é sobre a modulação da decisão, indenização, se couber. O processo de indenização, por exemplo, da desapropriação da reforma tributária, como disse o Jorge Abu, é uma coisa que ainda tem muita instabilidade no Brasil. Trazendo um pouco aqui para a resolução econômica, que vai implicar
da aprovação ou não do marco temporal. Como é que o senhor vê essa questão de fazer a coisa do ponto de vista correto entre direitos de quem está na terra ou não, e se isso demandar processos de indenização e, certamente, aportes da União? Em primeiro lugar, ao Daniel, esse exemplo que você cita não se aplica porque essa área já está demarcada há muito tempo. E se no passado se cometeram crimes contra as populações indígenas, você não vai corrigir esses crimes cometidos no passado promovendo injustiças contra as pessoas que não têm nenhuma relação com isso. Porque rigorosamente no Brasil era tudo indígena. As pessoas acham que São Paulo é uma cidade italiana. Não tem nada de italiana. São Paulo é uma cidade indígena, a partir, inclusive, da denominação dos seus bairros. Morumbi, Itaquera, Guaianazes, Ibirapuera, tudo isso é indígena. Rio, Tietê é indígena. Tamanduateí é indígena. Então, isso aqui foi uma distribuição do cacique Tibiriçá com os seus genros, que casaram com as suas filhas ou com as suas netas, e isso aí transformou-se em São Paulo, que é uma cidade, pela sua toponímia, completamente indígena. E assim é o Brasil. Agora, você vai remover, se houve um caso de violência comprovada, que os índios foram removidos à força e estão ali perto de uma terra que eles pertenciam, é outro caso. Mas você promover hoje a remoção dessas populações, no caso Isso aqui é um relatório. Relatório da Comissão Externa destinado a avaliar em loco a situação da demarcação em área contínua da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. É um relatório assinado pelo deputado Lindenberg Farias. Muito longe da suspeita de ser ou ruralista ou contra os índios. Num trecho desse relatório, ele diz o seguinte: os trabalhos desta comissão, assinado por ele, os trabalhos desta comissão mostraram que o processo de demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol foi desenvolvido de forma irregular, contendo ilegalidades e inconstitucionalidades. Alguém pode estar disponível na internet. E ainda diz o seguinte: a atual delimitação da área indígena Raposa Serra do Sol trouxe prejuízos para a segurança jurídica na região, violando direitos adquiridos e a autoridade da coisa julgada em flagrante inconstitucionalidade. No Estado, que 80% da receita de Roraima é do Fundo de Participação dos Municípios e 95% da receita dos municípios é originária do Fundo de Participação dos Municípios. Não tem área para atividade privada, não tem área para sobreviver. Roraima dispõe de 5,9% de um território de 224 mil quilômetros quadrados para sobreviver. Que país do mundo faz uma coisa dessa? Isso é uma monstruosidade. E algum ministro do Supremo conhece isso? Não conhece. Não conhece. Vão discutir isso defendendo teses em geral, defendendo causas e não tratando de uma situação concreta. O Tribunal Constitucional da Nação Brasileira deve tratar os problemas a partir da questão nacional e não de teses em geral, como está acontecendo e como aconteceu no caso da Raposa Serra do Sol. As populações indígenas precisam de serviço público, de saúde, de educação, de infraestrutura. Não há essa reivindicação. Aldo, deixa eu puxar um assunto. A questão de demarcação de terras indígenas está ligada a um problema fundamental que tem a ver não só com a Amazônia, mas tem a ver, por exemplo, com todo o complexo da agroindústria brasileira, que é a questão fundiária. Saber quem é dono do quê, em que lugar. Isso está mal resolvido, o cadastro ambiental rural que deveria servir para isso não está sendo feito. A demarcação de terras indígenas, como a gente vê agora no julgamento em Brasília, é uma questão fundamental porque ela envolve direitos que você mesmo acabou de mencionar, envolve preceitos jurídicos constitucionais, que é o que está na defesa de teses, que são doutrinas jurídicas, mas está também nos aspectos práticos imediatos de outras experiências que você traz aqui. Raposa Serra do Sol é considerado um fracasso. De todas as medidas. Acabou. Prejudica as populações originárias, prejudica os produtores que estavam lá, não resolveram o problema e acabou virando um emblema. Então a pergunta que se coloca, deve estar na cabeça de todo mundo que nos acompanha, é a seguinte: tá bom, Aldo, então como é que isso se daria para se resolver? Quando é que a gente traça uma linha no tempo e diz, a partir daqui isto vai ser desta maneira? O marco temporal, olha, eu fiquei 24 anos na Câmara dos Deputados. Thaís, eu nunca ouvi em nenhuma circunstância
a invocação dessa interpretação de que o marco temporal que o constitucionalista escreveu no presente do indicativo, não usou o passado como referência, é as terras efetivamente ocupadas, onde os índios têm a sua sobrevivência, é isso que está no artigo 231. Agora, como é politicamente correto e é uma tese de interesses internacionais, como já era no caso da Raposa Serra do Sol, a ampliação dessas demarcações, já temos imobilizados em áreas indígenas mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do nosso território. E como é que o governo faz? Com a atuação da FUNAI, que é uma autarquia que tem o poder de confiscar, não só de confiscar terras de um ente federativo, tem o poder de extinguir entes federativos, de extinguir município, que a Constituição classifica como ente federativo. Então, não é somente a indenização. Quer dizer, a indenização está partindo do pressuposto de que o marco temporal vai ser negado, né, ministro? Acho que tem por aí também. Mas, assim, não é só o que você está colocando, vai muito além da discussão, inclusive da propriedade da terra. Quem é o proprietário? A presunção de boa-fé. Você está aí porque você tem boa-fé, porque você já estava antes, você não estava. Que tempo é esse? No caso da Raposa Serra do Sol, o relatório aqui queria proteger pelo menos as propriedades que fossem tituladas e reconhecidas até 1934, porque algumas daquelas propriedades eram do século XIX, quando o governo criou aquelas fazendas. Eu levei ao presidente Lula uma prefeita do PT, da cidade de Uiramutã, prefeita do Partido dos Trabalhadores, e ela disse ao presidente Lula: o meu avô chegou ali em 1908. Eu nasci lá. Eu sou invasora do quê, pelo amor de Deus? Porque o município dela estava marcado para ser extinto. Então, não é um problema da indenização, porque é um problema da memória das pessoas, da história. Ali onde estão enterrados os seus antepassados, a sua história está ali, a sua cultura está ali, de repente isso não virou nada? Daniel? Aldo, deixa eu te fazer uma pergunta com a sua experiência parlamentar, inclusive porque você costurou o Código Florestal, que era uma confusão igual ou maior do que essa. O que eu percebi hoje, conversando com o pessoal da Frente Parlamentar do Agronegócio, é que havia um clima de muita frustração com o encaminhamento desse julgamento no Supremo. Já está 4-2, perspectiva da ministra Carmen Lúcia, supostamente de Rosa Weber, não é de votarem a favor da tese do marco temporal, não. Então, eles já estão assimilando, digerindo uma derrota, que pode ser ainda maior se não tiver a questão da indenização. Agora, ao mesmo tempo, tramita lá um projeto de lei, que não é PEC, tratando do mesmo assunto. Se o Supremo decidir, esse projeto de lei fica inválido, na sua opinião? Se o Supremo decidir afrontando as atribuições do Congresso, o Congresso tem o dever moral de tomar a iniciativa de propor uma emenda à Constituição que repõe as atribuições do Congresso. O Supremo deve ser respeitado nas suas prerrogativas. Agora, o Congresso também tem as suas atribuições constitucionais e legislar é uma delas. Aliás, quando eu era deputado, propus com o ex-deputado Ibsen Pinheiro que essa questão da demarcação fosse resolvida no Congresso. Porque o Congresso tem a flexibilidade de ouvir, o Congresso pode fazer audiência pública, como fez no caso desse relatório do deputado Lindeberg Farias, que foi a Roraima, que foi a Pacaraima, que foi a região, ouvir as pessoas, ouvir os índios, ouvir os não índios, ouvir os contra, ouvir os favoráveis, ouvir todo mundo. A FUNAI não faz isso, o Supremo muito menos, porque, como poder, o Supremo não dispõe desses instrumentos, não está com os atributos para fazer as audiências e para ouvir todo mundo. Isso deve ser uma prerrogativa do Congresso. O Congresso deve, tão logo essa decisão seja tomada, tá certo? Dizer, olha, então o Congresso vai legislar de acordo com a sua atribuição e vai restabelecer aquilo que a Constituição já diz, porque, rigorosamente, nós não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos 11 Constituições, porque o Tribunal Constitucional da Nação passou de Tribunal Constitucional da Nação à própria Constituição, ou a interpretar o que é a Constituição. Só para resumir, que eu estou indo para o final do programa, Aldo, o que seria melhor, na sua opinião? Que tomada a decisão, parece que está formada no Supremo. Do ponto de vista constitucional, atribui-se então ao Congresso decidir isso?
o Congresso deve decidir. Por quê? Numa coisa muito mais secundária, mas também inusitada, o Supremo resolveu proibir a vaquejada. 11 ministros do Supremo decidiram que era uma coisa importante acolher uma petição do Ministério Público do Ceará sobre a vaquejada e proibir a vaquejada. Vieram me perguntar o que fazer, eu digo, olha, contra um absurdo desse, não tem solução que não seja absurda. É colocar a vaquejada de volta na Constituição. E hoje nós temos um capítulo da Constituição que trata da vaquejada, porque o Supremo resolveu legislar sobre vaquejada, pessoal. Então, nesse caso, ao invés de negociar com o Congresso, olha, isso aqui precisa ser resolvido, reinterpretado, decidido, o Supremo resolveu tomar para si a decisão sobre uma matéria que ele pouco domina. Nós vamos voltar ao assunto, Aldo. Eu infelizmente sou obrigado a encerrar o programa. Nós estamos numa grade de televisão, eu preciso entregar aos próximos colegas aí que vêm depois de nós aqui do WW. Queria agradecer a sua disposição de participar da nossa roda, Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados e o relator do Código Florestal. Boa noite. Boa noite para você, Daniel, aí em Brasília. Boa noite, Thaís, querida, aqui do meu lado. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.